Fala pessoal, tudo bom? Nesse quinto vídeo nós vamos aprender a respeito das strings e de quebra também vamos aprender a respeito de como ligar um LCD. Então vamos mandar algumas frases, alguns textos para o LCD e aprender a diferença entre string e int, integer, né? Que são os números. Beleza, gente? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e aproveitem. Um abraço. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, nessa aula nós vamos ver então a respeito de novas variáveis chamadas string. Essas variáveis são variáveis do tipo texto. Então a gente vai entender um pouco como que o Arduino trabalha com elas e saber diferenciar entre texto e números, que é o mais comum de se trabalhar na programação em Arduino, ok? Então vamos começar criando um novo circuito do zero. E hoje, essa aula, excepcionalmente, a gente não vai ter muito trabalho em relação à montagem de hardware, porque nós já temos aqui dentro do Tinkercad um exemplo já prontinho para o que a gente precisa. Então aqui dentro de componentes você coloca todos e digita aqui no campo de procura LCD. LCD, para quem não sabe, é Liquid Crystal Display. A gente vai trabalhar com esse displayzinho aqui. Só que não com esse componente, mas já com esse circuito pronto aqui de baixo. Você clica aqui e ele já vai carregar dentro do campo aqui do Tinkercad o circuito. Ok? Clica apenas uma vez, tenha paciência. E aí clica aqui fora. E aqui centraliza, ok. Já temos o nosso circuito montado. Então, apenas para explicar para vocês o que nós temos de hardware aqui, esse circuito ele é um display que nós temos um circuito, um chip, né, um circuito integrado aqui dentro dele, que já tem um protocolo de comunicação que está conectado nesses pinos aqui, né, esse CI, né, esse chip está conectado nesses pinos, e ele já tem um protocolo de comunicação que nada mais é uma linguagem, né, um método de conversar pronto e determinado dentro de uma biblioteca. Essa biblioteca nada mais é do que um tipo de um dicionário que o Arduino utiliza. Isso já está tudo montado, ou seja, essa biblioteca já sabe que a gente tem que usar 4 pinos, e aí a gente vai ver aqui no código como que a gente definiu esses pinos, mais esses outros 2 pinos aqui. E além disso, nós utilizamos uma alimentação, ok? Deixa eu chegar um pouco mais próximo aqui. Então, ó, repara, a gente utilizou os 5 volts, o GND, para fazer a alimentação do display, e também tem esse potenciômetro. Esse potenciômetro aqui, pessoal, ele controla a luminosidade do display. Eu fiz uns testes aqui antes de começar a gravar a aula, e não fica tão legal o controle de luminosidade em outros valores. Então não mexa nesse potenciômetro, deixa ele sempre nessa marcação que ele já vem posicionado aqui pelo Tinkercad, que não tem problema. Mas eu tenho um display desse tipo, eu posso até mostrar numa aula ou um outro projeto futuro. Esse potenciômetro ele é bem bacana, ele controla legalzinho a luminosidade do LCD. E também ele utiliza um outro resistor aqui para fazer um outro tipo de alimentação nesse pino, ok? E simples assim, a gente não mexe com fio nenhum, nada no protoboard. Perfeito, pessoal? Ele já está montadinho. E o lado negativo, né, da gente ter algo já tão montado assim, tão, digamos assim, tão bem preparado para o nosso uso, é que o Tinkercad, infelizmente, ele não possui aqueles blocos de programação para o LCD. Né? Então, quando a gente carrega o LCD, eu não consigo programar no Tinkercad utilizando os blocos, somente a programação texto, assim como é no Arduino IDE. Ok? Então essa é uma outra novidade dessa aula em relação às aulas anteriores. Hoje a gente vai aprender um pouco mais a respeito de programação, eu vou ensinar para vocês,
Porém, essa programação ela não é tão difícil, então a gente vai fazendo uma correlação com os blocos que a gente tinha aprendido anteriormente, tá? Então, antes de continuar, renomeiem aí o bloco de aula. Se não me falha a memória, nós estamos na aula 4 ou aula 5. Deixa eu sair aqui para a gente... Então, renomeando para aula 5, ok? O nosso projeto, que é o correto, hoje é a aula 5. Nós vamos agora analisar um pouco o código. O que é esse código, né? Nós temos aqui uma explicação em inglês, tá? Para quem não sabe inglês, eu já vou traduzir aqui brevemente o que ele está explicando. Então ele está mostrando aqui um LCD 16:2. O que significa 16:2? Que são 16 caracteres que ele tem nesse, digamos assim, na horizontal, e duas linhas, ou seja, ele tem duas linhas de 16 caracteres. Ele consegue então escrever ao mesmo tempo 32 caracteres, tudo em duas linhas, perfeito? E aquele circuito integrado que eu tinha comentado com vocês é esse circuito da Hitachi HD 44780. Ele é bem comum para esses tipinhos de LCD, ok? Eu já vi outros formatos de LCD usando esse mesmo driver. Então é a mesma biblioteca. E aí ele fala aqui como que está a conexão, né, dos pinos daqui da parte verde da plaquinha do LCD até o Arduino, né, não tem nenhum segredo. E aqui, logo no começo, ele já faz a declaração da biblioteca, né, que é o dicionário, que é essa liquidcrystal.h. Então, os comandos que a gente vê chamando LCD, eles estão deduzidos, eles estão, digamos assim, detalhados dentro desse arquivo .h. A pessoa que desenvolveu essa biblioteca já fez todo o trabalho para a gente. Lá dentro dessa biblioteca, o que vai ter? Arduino, comanda tal coisa nesse pino, faz esse outro comando nesse outro pino, faz uma leitura não sei das quantas, entenderam? Então, todo esse trabalho, né, de programação no nível bit a bit, lá na questão de tempo, tudo, no mais detalhado possível, já está tudo trabalhado dentro da biblioteca. Essa é a grande vantagem do Arduino em relação aos outros microcontroladores. O Arduino possibilita um monte de bibliotecas serem criadas por qualquer um, né? Qualquer pessoa pode criar uma biblioteca fazendo comandos customizados. Então, se eu quiser entender como que esse CI, como esse Hitachi trabalha lá digamos assim, na folha de dados do fabricante, eu vou lá, leio, para aparecer uma letra A aqui, você tem que mandar tal e tal comando. Aí eu vou, programo no Arduino e crio uma biblioteca.h. Aí eu vou ter um comando específico para que aparecer um A. Ele vai e faz aquele comando já, digamos assim, é um atalho. Eu só preciso chamar aquele arquivo. Então essa é a grande vantagem do Arduino. E aqui o que ele faz então? Continuando analisando esse programa, ele cria uma variável chamada LCD. Por que ele faz isso? Porque ele precisa ter uma referência para mandar os comandos, né? A gente está dizendo aqui para ele, tem um LCD plugado nesses pinos aqui, que são os pinos que ele detalha aqui em cima, né? E o que a gente está vendo no hardware. Então está no 11, no 12, no 5432. Beleza. E aí ele no setup, que é a configuração inicial do Arduino, ele começa aqui, ele faz um begin, que nada mais é que uma inicialização, ok? Ele faz uma inicialização e diz para ele, eu tenho 16 caracteres e duas linhas. 16 colunas e 2 linhas. E já faz uma escrita inicial. Print, como vocês provavelmente já sabem, print do inglês é de imprimir. Ele já vai imprimir no LCD o texto Hello World, que é o famoso Hello World usado em programação.
né? Olá mundo. Depois do setup, o que ele faz? Ele vai posicionar o cursor, né, na linha 1 e no caractere 0. Por que linha 1 e caractere 0? Aqui é importante dizer que ele começa sempre do 0. Então a linha de cima é a linha 0 e a linha de baixo é a linha 1. E a primeira coluna é a coluna 0 e a última coluna é a coluna 15, ok? E aí com o 0 conta, nesse caso, nós vamos só até o 15, o que totaliza 16. E a mesma coisa para a linha. Se ali o 0 conta, então eu tenho 0 e tenho 1, tenho duas linhas. E aí ele posiciona na coluna 0, que é a primeira coluna, e na linha 1, que é a última linha. Ele vai ficar posicionado aqui. E aí o que ele faz depois? Ele imprime novamente esse comando milis dividido por 1000. Ok? O que significa isso? É que ele vai imprimir o número de segundos desde a vez que ele ligou, dividido por 1000. Então, se eu tenho algo entre 0 e 1000, que seria menor do que 1000, essa divisão aqui vai dar algo muito baixo. Vamos ver como que ele vai se comportar. Então eu inicio aqui, e o loop termina, né? Então ele vai ficar, digamos assim, nessa linha de baixo, ele vai ficar imprimindo esse contador que é desse LSD, tá? Então vamos lá, inicializando, olha lá, hello world, e aí ele provavelmente agora vai ficar contando aqui, vamos ver. Ó, tá vendo que ele está demorando bastante aqui a simulação, ó. E não deu nem um segundo ainda, ó. Eu cliquei e ele já deixou mais lento já. Então esse aqui, ó, na simulação não chegou nem um segundo ainda, ó. Provavelmente está bem carregado esse simulador. Ó, deu um segundo, aí ele foi para 1, foi o que eu falei para vocês. Né? Então só quando passa de 1... Por que quando passa de 1? Porque milis são milissegundos. 1 segundo são 1000 milissegundos. Então só a partir de 1000 que essa divisão vai dar um número inteiro. E aí que ele vai conseguir imprimir. Entenderam? Porque antes disso a conta dava abaixo de 1. Olha lá, tá vendo? Qualquer número fracionário ele não consegue imprimir. Beleza, então, pessoal. Agora, o que eu quero explicar para vocês? A gente aqui está trabalhando só com números, né? Então, eu queria mostrar para vocês o que acontece se a gente tentar fazer uma leitura da serial. O que é a serial? A serial a gente já viu em outras aulas, que é a comunicação entre o Arduino e o computador, pelo USB. Quando eu utilizo esse monitor serial, eu não só apenas consigo ler dados que o Arduino envia para o computador, como eu consigo ler dados que o computador envia para o Arduino. Né? Então, vamos trabalhar nessa aula aqui com dados enviados pelo computador. Como que eu envio dados? Eu venho nessa caixinha aqui, digito alguma coisa e mando e clico em enviar. Como não está com a simulação rodando, esse enviar está apagadinho aqui, ele não deixou enviar. Então, mas antes disso eu tenho que preparar o nosso programa para isso. Então, eu vou criar aqui, aí vocês vão copiando aí também, uma variável inteira, opa, tem que ser minúsculo, chamado texto. 2 pontos. Todo comando do Arduino tem que ter um ponto e vírgula no final, ok? E aqui dentro do setup, vocês escrevem assim, serial.begin 9600. Esse comando, ele significa o seguinte, inicializa a serial com velocidade 9600. Simples assim, ok? E aí, aqui dentro do void loop, a gente vai usar um comando que eu escrevi aqui do lado, ó.
que é esse comando aqui. Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. E vocês copiam aí. Só que eu tenho uma certa diferença aqui. Esse comando aqui que a gente estava imprimindo do LCD, eu vou tirar ele daqui e vou colocar no final. E o que ele vai imprimir? Ele não vai imprimir mais o tempo. Ele vai imprimir para mim o que está no texto. Ops. Texto. Então, recapitulando, ó, vamos lá. Foi meio rápido, mas eu explico novamente tudo aqui para vocês. Então, dentro do loop, ele vai colocar o cursor sempre no início da segunda linha. E aí, aqui, eu tenho um enquanto. O que significa enquanto? Enquanto ele fica esperando a serial estar disponível. Quando ela estiver disponível, ele vai lá e faz uma leitura. Aqui eu não vou pôr string ainda, vou pôr um serial read, porque eu estou trabalhando com um int, né? Eu quero ler o texto, ainda é um int, ok? Então ele faz uma leitura direta da serial e vai guardar dentro da variável texto, ok? Texto a gente declarou aqui em cima e agora eu faço uma leitura e guardo dentro de texto. Depois disso, eu vou lá e imprimo o valor que eu peguei de texto no LCD. Vamos ver se funciona? Então, Hello World, e ele iniciou com 0 aqui. Ele pegou nada na serial e interpretou isso como um 0. Então, eu vou colocar aqui a palavra teste. Ele escreve 101. Agora eu vou colocar uma outra palavra. Vamos ver aqui, teste de inglês, sem o E no final. Escreveu 116. Vamos botar agora aqui Arduino. 111. 111. Vamos botar agora aqui computador. 114. Reparem que ele está dando um número sempre. Por que isso acontece? Ele não está escrevendo o texto que eu estou mandando para ele. Porque nós estamos trabalhando com um int. E int a gente sabe que é número. Então, toda vez que ele faz a leitura do que está vindo pela serial, ele transforma o último caractere daquele texto que eu passei para ele em número. E como que ele decide qual número que ele utiliza? Existe uma tabela que se chama ASCII. Eu vou colocar esse link disponível aí para vocês. E essa tabela aqui é desse site, ó. ASCII Chart ISO Latin Chart Set. O que significa isso aqui? Que cada caractere que a gente tem no nosso computador, nos nossos textos, nos nossos programas, ele tem um código. Então o Arduino pega esse código e transforma ele, ou seja, ele pega a letra, olha para a tabela de código e pega o número relativo àquela letra que ele está lendo. Então, por exemplo, teste termina com E, né? Então, se a gente olhar a letra minúscula E, ó o valor, 101. Quando a gente fez test de inglês, ele terminou com T, 116. Quando a gente fez Arduino, termina com O, deu 111. Então, computador, né, o último que a gente tentou, né, computador, terminar com R, 114. Ele sempre vai ter, né, algum código para mostrar. E aí o que eu preciso fazer? Então, eu preciso agora alterar tudo isso aqui de int para texto. E quando a gente trabalha dentro do Arduino com texto, nós definimos as variáveis como string. E é importante notar aqui que em Arduino o string se escreve com S maiúsculo, ok? Então agora
a minha variável texto é uma string. E a última diferença aqui também é que o comando para ler da serial uma string, eu tenho que chamar read string. Perfeito? Então, pessoal, agora quando a gente for rodar o programa, a gente vai ver o texto sendo impresso, porque é o texto que está sendo lido pela read string. Vamos ver como que acontece? A gente roda aqui a inicialização do programa, Hello World, e está esperando. Então agora a gente vem aqui e faz uma palavra teste. A simulação demora um pouquinho, mas ele rodou o teste. Reparem o seguinte, que o loop ele não está parando, certo? Ele está aqui continuando girando. E qual que é a sacada desse programa aqui? Como o texto, a variável texto não está alterando, ele sempre está imprimindo o texto aqui. O fato é, se eu mandar aqui para ele, por exemplo, oi. Oi só tem duas letras. E duas letras vai ocupar só duas colunas aqui. Ele não vai atualizar esse STE. Vamos ver aqui o que acontece. Oi. Olha lá. Então, ele... Qual que é a diferença aqui, né? Qual que é a situação, né? O Arduino, para ele apagar o que já estava aqui, eu teria que mandar um comando para ele de clear. O comando de clear, ele apaga todo o display. Então, eu teria que fazer alguma lógica aqui para ele dar um clear somente quando eu quisesse ou toda vez. Só que se eu der um comando de clear toda vez, ele vai ficar apagando e acendendo, porque ele apaga, ele escreve o texto e depois apaga. Escreve o texto e depois apaga. Então ele não ficaria meio que piscando, né? Não faz muito sentido para a gente. Então, não é digamos assim, não é uma boa prática ficar fazendo isso, apagando e acendendo. O certo é a gente escrever, apagar somente aquilo que a gente quer, ou apagar e reescrever aquilo que a gente quer uma vez só. Né? Então, esse programa aqui não é, digamos assim, a lógica correta para a escrita no LCD. O mais importante aqui é a gente entender o que a gente está mandando para o Arduino, né? Que são strings. Se eu quero trabalhar com string, com texto, eu tenho que ter a minha variável pronta para isso. String e lendo string. Se eu quero ler números, eu vou ler números, ok? E aí, então, qual que é a diferença? Então, se por exemplo eu mandar para ele, eu quero mandar para ele esse número aqui, né? Mandei um número gigante aí para ele, que para mim faz algum sentido. Eu quero, esse é um comando de uma, digamos assim, uma posição do motor, é uma conta que ele tem que fazer. O ponto, a diferença aqui é que esse número, na nossa programação, ele ainda está como texto. Ele não está como número. Então eu tenho que fazer uma conversão aqui depois para int. Ok? E isso é um assunto para uma próxima aula. Isso a gente vai trabalhar em alguns programas dedicados quando a gente tiver que fazer uma conversão de string para int ou de int para string. Beleza? Então é isso, gente. Foi uma aula um pouco mais curta, né? Uma aula bem mais simples para explicar para vocês o que significa string, o que significa int, e a gente trabalhar com cada um deles de forma adequada. Também de quebra a gente já viu como que usa um LCD dessa construção aqui é bem comum, é bem fácil de achar por aí nas lojas de eletrônica, e a gente pode escrever várias coisas, fazer outras aplicações utilizando esse display.
Beleza, gente? Obrigado por mais esse vídeo e continue estudando. Valeu, um abraço.